sim, sejam bem-vindos a mais um capítulo do Projeto Fonte Viva e hoje nós vamos falar sobre a mensagem 103, Esperar e Alcançar, baseada em uma frase da carta de Paulo aos Hebreus, que diz assim: e esperando com paciência, alcançou a promessa. Mas antes de analisarmos essa mensagem, de compreender a sua essência, nós vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes, fazer aquela sintonia mais fina com o nosso mentor individual, esse nosso amigo de todos os momentos, e com ele nós vamos de mãos dadas até a presença de Maria, a doce e meiga mãe de Jesus. E ela vai nos cobrindo com seu manto de amor, de luz, e deixando os nossos corações mais receptivos a esta mensagem, para que ela entre profundamente em nossos corações. E que Maria nos leve até a presença de Jesus, o nosso querido Mestre, o motivo central de todo o nosso aperfeiçoamento, porque é com Ele que estamos aprendendo dia após dia, que as dificuldades, os problemas, as adversidades são testes para que a nossa inteligência e a nossa moral se desenvolvam cada vez mais. E que o Mestre nos abençoe nessa empreitada. E que Ele nos leve até a presença de Deus, o nosso querido Pai, onde vamos agradecendo por mais este momento de aprendizado, de estudo, de reflexão, e por todo o envolvimento desta espiritualidade que nos envolve e que nos intui nesta jornada através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome, venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em novas tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E que as minhas palavras sejam agradáveis, temperadas com sal, de maneira que eu possa dizer a cada um o que deve ser dito. Que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade. E essa mensagem que Paulo coloca na carta aos Hebreus, e esperando com paciência, alcançou a promessa, Emmanuel faz um verdadeiro tratado sobre como devemos ter paciência. Paciência, a ciência da paz. Em todas as épocas da humanidade, os homens, como humanidade, procuraram a paz. Mas o que era paz para nós espíritos há 5.000, 10.000 anos atrás? Era o conforto. Era o estômago cheio, era o corpo acolhido diante do frio, diante do calor, diante da chuva. Paz, na verdade, para todos nós, sempre foi sinônimo de tranquilidade, mas uma tranquilidade física. E à medida em que o espírito vai crescendo em sabedoria e virtude, ele percebe que essas necessidades físicas não lhe dão a paz que ele tanto busca. Basta ver que hoje, em 2025, a humanidade parece estar envolvida em perturbações, em perversidade, insanidade e desespero. Desespero esse que leva ao suicídio, desespero esse que leva ao assassinato, à prática de toda a forma de iniquidade, porque nos encontramos num estado mental
tão perturbador que nos faz perder o sentido da vida, a razão de estarmos aqui. E qual é essa razão? Segundo Emmanuel, nós estamos aqui para crescer, para servir, para cumprir a vontade do Pai, a vontade de Deus. E ninguém mais cumpriu essa vontade como Jesus. Mas qual foi o grande fermento que fez com que Jesus estivesse em grande sintonia com o Pai? A sua paz. Tanto que ele disse: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá, mas da parte do meu Pai que está nos céus, ou seja, uma paz que vem do alto, que é agradável, que é doce, que é consoladora, que nos traz alegria e contentamento nas mínimas coisas da vida. Somos uma geração muito ansiosa, desesperada por resultados. Hoje, valor tem aquele que tem maior desempenho, que vive em uma ânsia constante para atingir os seus objetivos. E a paciência vem na contramão. A paciência também tem metas e objetivos, mas ela é silenciosa, ela trabalha com tranquilidade, ela acalma a alma, porque ela entende que não é a meta e o objetivo que são importantes, mas o processo. Diante disso, como podemos ter paz em um mundo de desempenho? Emmanuel nos dá a solução. Devemos unir os nossos pensamentos com uma espiritualidade superior que está empenhada em nos auxiliar. Não vamos encontrar nas coisas do mundo, nas relações mundanas, o fermento da paz. Mas essa paz, ela precisa se iniciar dentro desses relacionamentos. A vida material, a vida familiar, a vida profissional não podem ser descartadas como elementos na busca desta paz. Porque a paz é algo que se conquista. Não dá para ir no supermercado e comprar meio quilo de paz, de paciência. Não dá para entrar no aplicativo e encomendar meio quilo de paz, de paciência. Nós devemos entender que tudo é um processo. Todas as nossas conquistas, todos os nossos objetivos, nós não conseguimos alcançar sozinhos. Nós temos que ter o contato com outras pessoas. Dependemos de situações e pessoas que fogem ao nosso controle. E é por isso que nós somos tão ansiosos, tão irritadiços. Porque como dependemos dos outros para alcançar os nossos objetivos, e infelizmente essas pessoas, a nossa mente orgulhosa e egoísta, não pensam como nós, não fazem as coisas para o nosso total benefício, nós vivemos neste estado perturbador. É por isso que Emmanuel coloca essa mensagem que está na carta aos Hebreus como um alerta. Porque devemos agir com paciência. E a paciência pede calma. A calma, ela pede serenidade. A serenidade pede humildade. A humildade, ela vai pedir contentamento, ou seja, a raiz grande dos nossos problemas está no nosso desejo desenfreado de suprir as nossas necessidades físicas através de objetos, de alimento, de bebida, de entorpecentes em muitos casos. E tudo isso traz um prazer momentâneo. Mas a felicidade, aquela que Jesus nos ensinou, que nem os ladrões roubam,
e nem as traças roem, ela é baseada no trabalho incessante, na busca incessante em se melhorar. E isso requer paciência. Nós estamos há milênios construindo uma mente voltada para o bem, mas ainda estamos presos às consequências que nós mesmos causamos ao longo das eras, ao longo do tempo, por não saber, de uma maneira clara e objetiva, o objetivo de todas as nossas aspirações. É por isso que matamos, roubamos, destruímos os sonhos de muitas pessoas, por conta dos nossos objetivos, dos nossos desejos. Não tivemos paciência para reconhecer que, assim como uma semente tem o tempo certo para germinar, começar a formar o caule, folhas, flores e frutos, demanda um certo tempo. Todas as nossas conquistas materiais e espirituais demandam paciência. Paciência não é ficar sentado esperando que as coisas cairão do céu. Paciência é ativa. Ela não pode ser passiva. A paciência ativa opera, estuda, analisa, compreende, entende as próprias limitações e as limitações dos outros. Entende que nenhuma pessoa pensa igual, que nenhuma pessoa tem os mesmos objetivos, e é por isso que tudo se sucede de uma maneira lenta e gradual. Até para entendermos uma frase como essa, e agindo com paciência alcançou a promessa, nós temos um tempo de maturação. E para isso precisamos encarar a realidade, tanto ao nosso redor, como a nossa interior. Nós temos muita necessidade ainda de exercermos a paciência dentro de nós. Começa aqui na mente, através da oração, através de alguns instantes de meditação, para que nós possamos fazer as coisas com clareza. Olhar o nosso exterior e entender que esse mundo foi feito de acordo com as nossas necessidades evolutivas e que nada foi feito ao nosso bel prazer. Que as dores físicas, as dores morais, são consequências naturais das nossas atitudes e delas devemos retirar a essência do ensinamento. Isso é trabalho da paciência, porque aquele que não tem paciência se revolta. Aquele que se revolta tenta tomar as suas coisas, aquelas que ele acha que tem por direito, por meio da força. E isso não combina com a paciência. O trabalho divino é de paciência. Há quantos bilhões de anos todos nós fomos criados? E pacientemente o Criador vem nos dando oportunidades, porque Ele nos deu 2 atributos, o raciocínio e o livre-arbítrio. E Ele vai se desenvolvendo pouco a pouco, desde os reinos minerais até o estado em que nos encontramos hoje, de espíritos encarnados em corpos humanos. E quanto ainda temos que caminhar? Basta olhar para Jesus, a suprema paciência que andou por essas terras, que teve paciência com Pedro, que o negou 3 vezes, que teve paciência com Judas, que o traiu com um beijo, que teve paciência com os fariseus e sacerdotes do templo, mesmo com as interpretações falsas e errôneas que eles tinham a respeito da lei. Ele teve paciência com toda a humanidade. Tanto que ele pediu a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Mas nós agora temos todo esse aparato da doutrina espírita que vai nos explicando de uma maneira sucinta, calma, tranquila, tudo aquilo que Jesus e os seus discípulos nos deixaram como legado para que nós possamos exercer a paciência no nosso dia a dia, em todas as atividades. E aí sim, alcançaremos a promessa. E que promessa é essa? É o nosso objetivo, a nossa busca incessante em crescer em verdade e em espírito. Mas para isso precisamos do auxílio divino que veio por meio de Jesus e dos espíritos superiores e que nos foi colocado claramente dentro das obras básicas da codificação. E em livros como este, Fonte Viva, que nos dão a clara e real noção do papel que temos no mundo e da paciência que temos que exercer para que sejamos instrumentos de Deus na obra da criação. E nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos novamente e agradecer a Deus por esta mensagem maravilhosa deste livro, Fonte Viva, mensagem 103, Esperar e Alcançar. Que nós saibamos ter paciência para esperar o momento certo de agir. E enquanto não estivermos agindo, que nós possamos pensar, meditar, refletir, analisar, para aí sim tomarmos as melhores decisões. E vamos nesse momento vibrar, porque vibrar também faz parte do processo. Vibrar é emanar amor, é emanar saúde, equilíbrio e paz para todo o planeta Terra, que está passando por momentos de transição. E toda transição traz conturbação, perturbação, desordem. Mas acreditem, há ordem dentro do caos. E que nós possamos contribuir com o nosso melhor pensamento para que esse planeta consiga, com paciência, com humildade, mas muito trabalho, entrar em uma nova era, em uma era de regeneração. Regeneração essa que nos vai trazer consequências benéficas e salutares para todos nós, para todo o planeta. Mas que nós possamos fazer a nossa parte, levando esse tempero da paciência para todos aqueles que vierem ao nosso encontro. Que nós possamos ter paciência para ouvir, paciência para falar, paciência para agir, para que não percamos o nosso tempo e não gastemos as nossas energias em coisas que não têm mais valor para nós. E assim, que Deus abençoe a todos nós e possamos refletir profundamente, lendo essa mensagem com tranquilidade e calma, para que possamos entender profundamente o verdadeiro valor da paciência em nossas vidas. Porque o próprio Cristo nos ensinou: é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. E assim, nós vamos terminando mais uma leitura e reflexão do livro Fonte Viva. Um grande abraço para todos aqueles que nos acompanham no canal do SEMI no YouTube. E até uma próxima oportunidade.